Eu conversei com um ex-integrante dos Arautos do Evangelho e vou contar aqui tudo o que ele me revelou sobre a instituição e sobre o documentário da HBO a respeito das denúncias e escândalos envolvendo a instituição. Salve Maria a todos, meu nome é Caio Batista e este é o Apostolado Continuismo de Sempre e hoje estarei trazendo uma notícia exclusiva para vocês que não está ligado a uma ideologia, nem de um lado e nem de outro. Aqui nós iremos evitar os extremos, não vamos nem defender com unhas e dentes os Arautos do Evangelho, como se fosse uma instituição perfeita e sem falhas, e também não vamos rechaçá-los como se fossem uma seita. Eu assisti o documentário completo da HBO sobre os Arautos do Evangelho. Eu iria trazer para vocês a minha opinião a respeito disso, mas eu preferi trazer a opinião de alguém que esteve lá dentro. Uma pessoa que eu conheço, que viveu e teve uma vida religiosa dentro dos Arautos do Evangelho e hoje vive uma vida secular, não mais ligado à instituição de maneira religiosa. E essa pessoa falou no privado comigo. Após assistir o documentário, eu procurei ela e ela me disse a sua opinião sobre cada ponto abordado nesse documentário e é que eu vou trazer para você agora. Então fique no vídeo, já curta, comente, compartilhe, porque muito provavelmente o que você verá aqui você não verá em nenhum outro lugar. Bom, antes de tudo, vale ressaltar que o documentário da HBO ele tem aspectos muito tendenciosos, né? O primeiro episódio se resume a atacar aspectos superficiais, né? E muitas vezes que quem é católico entende muito bem o que acontece, né? Numa ordem religiosa, num grupo religioso, e as pessoas que estão de fora costumam achar, né, exagerado demais e etc, né? A minha opinião particular é que a HBO, na verdade, ela fez um documentário muito mais ideológico. Chamou pessoas progressistas, politicamente voltados mais à esquerda, né, a uma visão mais liberal de mundo e que tem aquela visão já deturpada sobre uma vida militar, sobre uma instituição que eles chamam de ultraconservadora, né? Só por essas nomenclaturas vocês já percebem a que ponto eles querem chegar, né? Então me pareceu, ao meu ver, que esse documentário da HBO visava mais atacar a instituição dos Arautos do Evangelho e, consequentemente, a Igreja Católica por causa da sua inspiração mais conservadora e militar, tá ok? O primeiro episódio se rebaixou a isso, né, a discursos muito superficiais e combativos, né, contra o ultraconservadorismo católico, né? Enfim, algo que qualquer pessoa percebe que é tendencioso. Agora, a partir do episódio 2 e do episódio 3, nós conseguimos ali visualizar denúncias mais graves. Inclusive, as denúncias ainda mais graves a níveis criminais foram feitas por pessoas que não quiseram se identificar, o que torna ainda mais complicado dar créditos a esse tipo de narrativa. Não estou dizendo que são falsas, nem que são verdadeiras, a justiça o dirá, e por enquanto nenhuma condenação há contra os Arautos do Evangelho. Vale ressaltar isso que está no próprio documentário, ok? No final do documentário eles colocam bem claro lá que todas essas acusações, nenhuma se tornou uma condenação oficial da justiça contra os Arautos do Evangelho. E a maioria foi arquivada por falta de provas, né? Isso são os fatos. Agora, aconteceu? Não aconteceu? Enfim, o tempo dirá, quem sabe a justiça dirá, ou Deus irá trazer à luz todas as coisas no juízo final. Enfim, direto ao ponto, vamos então ao que interessa. Eu separei aqui 9 temas para abordar com vocês e eu trarei não a minha resposta, mas a resposta desse ex-integrante dos Arautos do Evangelho, que, na minha opinião, é uma resposta muito centrada, muito equilibrada, muito ponderada, muito justa, e eu posso dizer que eu concordo com 100% do que ele falou, né? Eu não colocaria nem tiraria uma palavra, eu acho que ele foi muito preciso nas suas respostas. As respostas a seguir são desse ex-integrante dos Arautos do Evangelho. A resposta está resumida e narrada na minha voz, ou seja,
eu irei direto ao ponto, né? Eu peguei exatamente aquilo que era mais importante na questão para trazer esse posicionamento para vocês. E o primeiro posicionamento é a respeito dos usos e costumes dos arautos do Evangelho. O documentário da HBO trouxe à tona, né, as regras de vida dos arautos, que é uma coisa pública. Você pode acessar na internet e ver. E para quem vê de fora, de fato, percebe que é algo cheio de detalhes, né? Você tem um jeito de tirar a bota, de botar a meia, de escovar o dente, de tomar banho, lava um braço primeiro, depois lava o outro. Enfim, são coisas, né, que muita gente acha exageradas. Mas vale ressaltar que quem entra nessa vida religiosa sabe muito bem o que está prestes a se submeter, né? Então veja agora a resposta desse ex-integrante dos arautos e o que ele me disse. A pessoa que se propõe a estar numa vida religiosa está disposta a seguir certas regras e delimitações que a própria instituição faz. Isso não acontece só na instituição religiosa, acontece também na sociedade civil. Quem quiser ser soldado do exército ou policial militar está sujeito a certos modos de conduta que fazem parte daquilo ali. A segunda questão é a devoção pelos fundadores. É um exagero? Muita gente acha que é um exagero, que eles, né, adoram seus fundadores, que existe ali um extremo, né, de devoção que não deveria acontecer. Outras pessoas defendem, dizem que aquilo ali pode acontecer porque é apenas uma devoção privada. E a minha opinião não importa muito. Eu acho que a opinião dessa pessoa que eu irei trazer para vocês é muito mais importante, pois ele viveu lá dentro e foi um religioso também como os outros. E ele diz o seguinte: o que há é um insuflamento muito grande para que se tenha quase que devoção exclusiva. Em certo sentido está certo, porque um beneditino tem devoção a São Bento. Mas tem um lado que puxa muito para um extremo, onde a devoção a outro santo acaba sendo criticada com um certo sufocamento de opinião pública interna. Agora é um ponto polêmico, né? Nós temos aí o relato da morte suspeita da irmã Lívia. Muitos dizem, foi suicídio, foi induzimento ao suicídio, foi acidente. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Fato é que a polícia arquivou, a justiça arquivou todas essas denúncias e não houve condenação alguma aos arautos por falta de provas, né? Então tudo o que existe a respeito é mera especulação. Mas veremos o que diz o ex-integrante dos arautos. Veja. O que as autoridades concluíram foi aquilo. Tanto perícia, delegado, bombeiro, o que for. Você pode levantar 1000 hipóteses, só que até que prove que aquelas conclusões foram manipuladas, é uma mera hipótese. Acho que isso às vezes é levantado mais como um sensacionalismo. Agora falaremos sobre os exorcismos. Os exorcismos que muitas pessoas viram aí na internet, vazaram alguns vídeos de Monsenhor João fazendo exorcismos. Os arautos parecia que tinha ali um certo hábito, né, da prática de exorcismos, e muita gente critica isso como um certo abuso da parte deles. Mas todo católico que estuda a questão dos exorcismos sabe que, apesar do exorcismo público ser algo reservado ao bispo ou ao padre exorcista delegado pelo bispo, o exorcismo privado compete a qualquer sacerdote, né, que pode fazê-lo com as suas devidas cautelas. Porém, será que de fato os arautos seguiram todas essas cautelas? Será que eles não abusaram dessas prerrogativas? Eu não sei, mas vamos ouvir a opinião dessa pessoa que participou da instituição. A igreja, por disciplina, regula o exorcismo oficial para aqueles que ela dá permissão. Essa permissão os membros dos arautos não têm. O que digo pela minha experiência é que muitas vezes é sistematizado o não oficial. Sistematizar aquilo, fazer uma certa agenda de exorcismos, me parece um certo excesso. Agora o assunto começa a ficar ainda mais polêmico e muito mais sério. O relato de abusos envolvendo Monsenhor João e os arautos do Evangelho, mas especificamente a figura do seu fundador. Vale ressaltar que também não há condenação alguma aos arautos do Evangelho em relação a essas denúncias. Não houve nenhum tipo de condenação, não houve nenhum tipo de prova concreta, apenas relatos de supostas vítimas. Vejamos o que pensa e a opinião
dessa pessoa que participou da instituição. A respeito dos relatos de abuso, eu acho essa parte muito forçada. A separação que há entre um ramo masculino e um ramo feminino é muito grande, e a não tolerância de ações imorais é muito grande também. Fato notório, conhecido por todos e que seja acobertado, eu não tenho conhecimento. Agora, nós temos também a denúncia da prática de extorsão de dinheiro, ou de donativos, onde os arautos forçavam até psicologicamente ou constrangiam pessoas a fazerem doações. Bom, eu posso relatar que eu frequento os arautos do Evangelho e visito muitas vezes aqui na minha diocese. E já tive uma má experiência com isso. Não só eu, como outros amigos católicos que receberam visita dos arautos em casa, uma suposta visita para abençoar a casa, que depois terminou com um pedido de doação, mas um pedido muito estranho e bem intimidador, né? No sentido de constrangimento, de meio que uma pressão psicológica, meio que você não tinha muita alternativa, ou doava. Enfim, não é apenas um relato meu, eu vivi isso também, achei muito estranho, outras pessoas viveram. Cabe aqui talvez uma crítica construtiva, mas vejamos também a opinião dessa pessoa que participou da instituição. O problema é esse foco interno demasiado a respeito de conseguir essas arrecadações a ponto de passar por cima de circunstâncias particulares das pessoas. Não podemos justificar atitudes bem invasivas e uma certa pressão psicológica em cima de pessoa respaldando apenas pelo foco religioso ou fazendo promessas espirituais. E também temos a questão do assédio jurídico. Muitas pessoas dizem que os arautos do Evangelho saem processando todo mundo que fale mal deles e que acaba tolindo, né, a opinião dessas pessoas através de um constrangimento jurídico. Bom, sobre isso também a pessoa que foi ex-integrante dos arautos me falou alguma coisa. Veja aí. A instituição é muito grande e poderosa e muitas vezes esse canhão enorme é direcionado a pessoas bem menores. Isso acaba inibindo uma manifestação contrária. Isso acaba inibindo quando é preciso repreender a respeito de algum ponto sério. Tem pontos que valeria a pena fazer uma correção. Óbvio, cabe ressaltar aqui que os arautos têm direito de se defender. Se alguém acusa uma instituição de algo tão grave como são essas denúncias, a instituição tem direito de mandar essa pessoa provar o que disse na justiça. Agora, até onde vai, né, esse poder, né, essa talvez coação, né, ou constrangimento jurídico, e até onde podemos dizer se é um uso legítimo ou acaba sendo um abuso? Não sei. E também, não menos importante, foi-se falado nesse documentário sobre uma suposta profecia de Dr. Plínio sobre um evento catastrófico e uma guerra espiritual e física que aconteceria no futuro, que é chamado de Bagar. Essa Bagar seria uma guerra entre os filhos de Deus, os católicos e os filhos do demônio, etc. Não vou saber explicar muito bem aqui, mas seria meio que um apocalipse, né? Uma coisa bem catastrófica, né? E que muita gente questionou, né, o tom como isso é passado dentro da instituição. E essa a seguir é a resposta da pessoa que eu entrevistei. Bagar é uma nomenclatura interna aplicada para a situação de castigos futuros da providência. Isso qualquer pessoa vendo as mensagens de Fátima vai perceber. É uma visão de castigo. Isso está errado? Não, a igreja diz que não. Mas o modo como se frisa isso, aí talvez possa ser discutido. E por último, e não menos importante, o que foi afirmado e reafirmado diversas vezes, e talvez seja essa a real intenção desse documentário, dizer que os arautos do Evangelho é uma seita e, portanto, algo muito perigoso que nós devemos nos manter afastados. E em relação a isso, a minha opinião é 100% também compatível com a opinião desse ex-integrante dos arautos, que também é um católico legítimo como nós e um ótimo católico, inclusive. E ele vai dizer o seguinte: uma associação que foi aprovada pela igreja
como é que você vai dizer que é uma seita? O que vale é que a igreja reveja os pontos que sejam necessários, tanto morais quanto doutrinários. Dizer que é uma seita seria dizer que a Igreja Católica aprovou uma seita. É muito contraditório para quem quiser ser católico mesmo. De fato, gente, não tem como dizer que uma instituição aprovada pela Igreja é uma seita. Podemos reconhecer, talvez, que há alguns abusos, alguns exageros que devem ser ali, remediados pela própria Igreja, que devem ser ali consertados pela própria Igreja, que é a única que possui e detém a autoridade para consertar e reparar certos defeitos das suas próprias instituições internas, como é o caso dos arautos do Evangelho. Como eu disse no início aqui, não é uma defesa apaixonada aos arautos e nem um ataque apaixonado aos arautos. Eu, pessoalmente, visito os arautos com uma certa frequência aqui na minha diocese e a minha experiência pessoal com os arautos é muito boa, tá? Os sacerdotes são maravilhosos, estão sempre disponíveis para atender as confissões. Confissões essas que são muito boas, muito bem feitas, muito bem conduzidas pelo sacerdote. Uma missa excelentemente bem celebrada e uma disciplina, uma ordem, um respeito, um amor e temor a Deus incríveis que você vive naquele ambiente. Agora, uma coisa é a experiência de quem visita os arautos externamente. Outra coisa é a experiência de quem viveu lá dentro. E por isso eu não pensei nem duas vezes em trazer esse relato para vocês de alguém que viveu lá dentro, de alguém que se formou lá dentro, de alguém que teve uma vida lá dentro e que não deixou de ser católico, tá? Não é, é um ex-integrante dos arautos, então por que ele saiu? Ele saiu porque foi expulso? Não, ele não foi expulso. Ele saiu por livre e espontânea vontade, pois decidiu viver uma vida secular, não mais uma vida religiosa. E tá tudo bem. Muitas pessoas entram na vida religiosa e depois veem que aquilo ali não é para elas e saem. E isso não quer dizer que a pessoa é menos católica. Por mais que a pessoa que eu trouxe o relato aqui não quis ser identificada no momento, e respeitando o seu anonimato, eu trouxe apenas o seu relato, digo que conhecia pessoalmente e posso afirmar que é uma pessoa de boa índole e de bom caráter. Portanto, para finalizar esse vídeo, quero deixar claro que aqui eu não estou incentivando ninguém a parar de frequentar os arautos, Eu estou apenas trazendo um outro lado da história. Um lado menos apaixonado, Um lado que pensa racionalmente, que entende que as instituições da igreja podem conter excessos que devem ser reparados, mas nem por isso torna essas instituições uma seita ou algo semelhante a isso. Os arautos do Evangelho, em grande parte, têm sido uma bênção para a igreja, eu posso afirmar por experiência própria. Eu já tive experiências ruins, como essas, da questão do dinheiro, das doações, que eu achei um pouco constrangedor, mas também tive milhares de outras experiências maravilhosas e digo e reafirmo que os arautos do Evangelho continuam sendo, em plena comunhão com a igreja, uma das instituições católicas mais confiáveis para se frequentar, ao menos para quem vem de fora. E ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal, pois é muito importante que você receba todos os nossos vídeos e todos os nossos conteúdos. Fique com Deus. Salve Maria!